Monumental do São Francisco, terça-feira, treino da seleção januarense. Treino esse de fechamento para o jogo lá em Cônigo Marinho no sábado, a partir das 15 horas e 40 minutos. Estamos aqui com o Samuelson Savicevic, técnico da seleção de Januária. Faz um resumo, Sam, desde o empate lá em Pedras de Marinha, um bom resultado, fora de casa. E agora outra partida fora de casa, que pode ser determinante para a campanha de Januária, o que fecha aí, vamos dizer assim, os jogos de ida, a primeira fase da competição. Como é que foi esse tempo, a preparação até agora? Helder, boa noite, torcedor januarense. Sim, Helder, tivemos um empate importante lá em Pedras de Maria da Cruz, né? Primeiro tempo eu acho que foi dele, segundo tempo foi nosso, então assim, segundo tempo a gente poderia ter saído com a vitória, mas a gente trouxe um ponto importante de lá. Diante do que a gente sabe que a equipe do Independente é uma equipe complicada, chata, né? Ainda mais jogando em casa. Mas hoje a gente volta aqui à nossa casa, fizemos um treino mais ou menos de 2 horas aqui, muita finalização, tentando passar confiança para os meninos. E no sábado a gente vai para o Cônigo buscar mais uma vez a vitória. A gente observou nesses 2 jogos, pelo menos uma situação importante, que no entendimento nosso precisaria ser trabalhado, Samuel, a questão da bola parada no lado de campo, que aqui, no gol que sofreu aqui, e nas 2 principais chances que houve para o Independente lá em seus domínios, uma no final do primeiro tempo e outra no final do segundo, foram que trouxe mais dificuldade, pânico ali para o setor defensivo. Alguma orientação, alguma preocupação nesse sentido? Sim, Helder, eu sempre acabo os jogos, né? Eu costumo assistir os jogos, agradecer o pessoal que está fazendo a transmissão é excelente, a gente consegue ver os pontos fortes, os pontos que a gente precisa melhorar. Teve 2 situações, se eu não me engano, teve uma situação no primeiro tempo que Kelly espalma a bola, acho que ali foi mais questão de iluminação, a iluminação um pouco ali não é igual do campo, que é uma iluminação mais amarelada, foi uma bola forte, rápida, né? Acabou espalmando para ele assim. Ainda bem que ele chutou para frente. E a outra situação foi no segundo tempo, né? Finalzinho de jogo, a gente teve uma foto assim, beirando ali. O Juvita acabou ficando sozinho. É mais questão de comunicação, mas hoje a gente fez muita bola parada do nosso time, né? Assim, eu vejo que a gente tem muita falta, tem muito escanteio, e eu sempre priorizei muito essa bola parada. Infelizmente ainda não saiu um gol, ou saiu alguma chance de gol. Mas hoje aqui a gente fez mais ou menos 1 hora somente de bola parada. A gente vê que no futebol hoje, mundial em questão assim, né? O jogo se resolve, é uma bola parada, um pênalti, uma falta, um escanteio. Então assim, a gente está sempre buscando melhorar essa questão. A gente observou também um time, vamos dizer assim, setorizado. Ali do Sam e o Edson para trás, estava bem postado. E aí tinha mais a função do Guilherme, fazer articulação, ligar os 3 homens de frente. Mas a gente observou que ali, na verdade, não sei se por questão de condição física, não sei qual a razão que o Guilherme não conseguiu fazer esse trabalho de articulação e ficou então um bloco atrás e um bloco mais adiantado. E que no segundo tempo você conseguiu fazer essa correção, principalmente primeiro com o próprio Vitor passando por ali no começo, depois a entrada do Lázaro e do Maxwell, e principalmente do Maxwell, que deu uma dinâmica bem diferente do jogo. Você não vai contar com ele para esse jogo, como é que você pensa em trabalhar essa correção ali no meio também, que você enxergou bem e corrigiu legal o time para o segundo tempo? Como eu te falei, o segundo tempo, como Independente, acho que surpreendeu a gente, né? Eles fizeram uma linha bem baixa, né? No primeiro tempo jogou em cima dos nossos erros e foi assim que eles chegaram nessas melhores oportunidades que eles tiveram. Guilherme, infelizmente, no começo do jogo ele acabou tendo uma bancada. Eu perguntei ele 3 vezes: Gui, e aí, como é que você tá? Ele não, eu vou continuar. E eu achei cedo tirar Guilherme no primeiro tempo e Maxwell voltando de lesão, até por isso que Max começou no banco. Só que aí, o segundo tempo, eu acho que ele esfriou, aí acabou que começou a sentir muito. Na verdade, a situação de Gui foi um tostão no início da partida, começou a sentir, você pode ver que no vídeo ele tá mancando demais. E aí a situação, assim, eu acreditei no jogo, acreditei que a gente poderia ganhar o jogo, e quase foi, né? Assim, coloquei Max e Lázaro, né? E realmente deu uma outra dinâmica, né? Apareceu muita chance de gol, né? Depois coloquei Marcelinho, coloquei Marquinhos. E assim, realmente o segundo tempo de lá, eu fiquei muito mais satisfeito do que esse segundo tempo daqui. Muito satisfeito mesmo, porque eu vi que a minha equipe começou a se comportar diferente da forma que eu gosto. Observando o Cônigo Marinho,
Na verdade eu observei pouco, um pouquinho mesmo da primeira etapa, observando que jogava muito pelo lado esquerdo com o Chana, forçando a jogada pelo lado dele, e foi uma característica. E outra que também o outro companheiro de frente, ele não ficava tão enfiado na área, bem mais aberto, ele não fazia, por exemplo, quando a bola vem pela esquerda, vai para o fundo, o outro companheiro de frente normalmente faz a diagonal, busca a área ali para fazer a aproximação. Mas eu observei bem, posse de bola, tocando a bola bem para um lado para o outro e trabalhando em cima do Chana. Prometo que eu vou dar uma estudada ainda nesse time até sábado, para a gente poder ter uma opinião melhor. Mas eu observei assim pouco tempo no jogo lá contra o Bonito. Você tem mais informação, está informado para o time, você viu isso por aí, como é que você está imaginando? Sem entregar a bola, é claro, né? Não, assim, eu vi que é um time que, a partir do momento que eles tomaram gol cedo, né, que foi um erro lá individual, e assim, cara, é até difícil a gente extrair alguma coisa diante, assim, do campo. Acho que eu vi que o campo tem muita irregularidade, e aí fica mais complicado. Eu vi que eles jogam com o Chana um pouco mais aberto, Gustavo busca muito o canto também, então fica meio sem um ponto central ali. Você vê que quando entra Juninho melhora um pouco, né? Assim, o campo, sim. Desculpa, assim eu não tô dando dica pra eles não, mas realmente os jogos que eu vi, ele entrou, querendo ou não, você ter um homem ali como referência para esses meias que vem de trás, talvez, né, no campo que é um pouco pior, no caso o campo do Bonito, assim, eu vejo que foi mais vantajoso para eles. Só que assim, eu não sei como que eles vão entrar. Eles jogam com Moreno, com Quinha, como é que é o nome do outro? Misquinha, né? São peças interessantes, né? Peças que talvez outras seleções queriam também, como a nossa também. Só que assim, a gente tem um grupo forte, a gente vai forte contra eles também. E assim, sempre visando o nosso futebol. A gente conseguiu ficar muito com a bola no primeiro tempo contra o Idepa, só que a gente não conseguiu ter chances claras de gol. No segundo tempo a gente conseguiu ter mais volume de jogo, talvez não tanto com a bola no pé, mas com essa saída mais rápida, né? Então assim, a gente foi mais, como se diz, efetivo no jogo, né? Buscando sempre o resultado. O Caçotão, confesso que não conheço o campo, eu já ouvi de fotos, e o que eu ouço de quem já o conhece, que ele é um pouco mais diminuto, menor um pouco em relação às dimensões aqui do Monumental, que normalmente a seleção treina. Isso impacta de alguma maneira, você acha, no jogo, na formação do time que você vai para o campo, ou não interfere tanto assim diretamente? Porque eu imagino que seja um jogo mais, um jogo mais veloz, né? Um campo um pouco menor. Tem a tendência de ter muito contato físico. Então tem uma característica que parece que é típica de um campo assim. Interfere no seu pensamento sobre a seleção? Com certeza, né? A gente, querendo ou não, a gente treina, graças a Deus, num campo muito bom hoje, que é o campo de Januário aqui, que propõe esse jogo vistoso, esse jogo, né, que eu gosto, com essa bola no chão e tal. Eu também não sei como é que é o campo lá. O primeiro jogo não teve imagens lá, né, do jogo, só teve contra o Bonito. E sim, o Vladimir comentou que é um campo menor, um campo mais pesado também, né? Então assim, possivelmente os primeiros minutos vão ser um jogo de mais contato, né? E assim, a gente tem que se adaptar a qualquer tipo de situação que vai vir no jogo, né? A gente tem que comportar da forma que a gente sempre tenta, colocando essa bola no chão, tentando sempre propor o jogo. Mas a gente tem que ver como é que vai ser a situação do jogo lá, né? O campo, o estádio, iluminação, tudo isso afeta para um bom rendimento do nosso time. Eu agradeço mais uma vez a atenção com a gente, desejando boa sorte e bom jogo. Mais uma vez um abraço lá para Maiara e também para Santiago. Valeu, obrigado, meu amigo. Valeu. Torcedor, tamo aí, viu? Sabadão, no Cônigo, 3h30. Tá aí. Valeu. Samuelson, então nós vamos estar lá com a bênção do bom Deus ao vivo, trazendo as emoções desse jogão de bola lá no Caçotão, na cidade de Cônigo Marinho. É o Demates, aqui após o treinamento da seleção de Januário, para o programa Monte Castelo Esportes.